Abra comigo lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Hoje nós leremos do versículo 5 até o versículo 8. Mateus capítulo 6. Nós leremos do versículo 5 até o versículo 8. Hoje o que eu quero falar com a igreja é a respeito de oração. Vida de oração. Por isso que o tema hoje é motivações do coração. Vida de oração. Mateus capítulo 6, nós leremos a partir do versículo 5 até o versículo 8. Diz assim então a palavra de Deus. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore a seu pai que está em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, o Senhor nos ensine, Deus, nessa manhã, a como orar. Qual é o padrão, Deus, de vida de oração que o Senhor espera de nós. Nos perdoe, Deus, se nós tenhamos falhado nisso. Falhado em conversar com o Senhor e se relacionar com o Senhor, Pai. Nós vemos nas Escrituras como o Senhor se revela a nós, porque o Senhor busca um relacionamento conosco e às vezes nós falhamos, Pai. O Senhor nos abençoe nesse culto, o Senhor nos abençoe nessa mensagem, o Senhor nos abençoe, Deus, para a nossa vida de oração. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, uma vez que Jesus, após 6 ensinamentos seguidos, onde ele faz o contraste dos ensinamentos da lei do Antigo Testamento com o que ele vai dizer, ele traz então uma reinterpretação mais profunda do espírito da lei. Mas agora ele vai falar das motivações dos nossos corações. Na semana passada, nós vimos do capítulo 6, do versículo de 1 a 4, as motivações do coração para aqueles que dão esmolas, né, sobre a recompensa verdadeira de quem faz para se aparecer ou de quem verdadeiramente faz para glorificar a Deus. Isso foi a mensagem, então, que nós tivemos na semana passada. Jesus quer fazer com que nós, discípulos que pertencem a esse reino que ele apresenta, compreenda como se viver por esse reino nessa terra. Lembre-se que Mateus está fazendo um paralelo de Jesus com Moisés. É um mestre que sobe ao monte, passando a interpretação da lei para o povo de Deus viver glorificando ao Senhor e apresentando a verdade desse Senhor para todos os povos. Então Mateus ele tem essa intenção, como fazer um paralelo realmente de Jesus com Moisés, do rabi, do mestre que veio ensinar a lei. O Sermão do Monte é nada mais do que o paralelo de Êxodo 20, os 10 mandamentos, Êxodo 21, Êxodo 22 e assim por diante. E após Jesus, então, ensinar sobre as esmolas, as motivações certas e erradas para o discípulo, ele passa a falar de vida de oração. Lembre-se que nesse capítulo 6, Jesus está ensinando a partir de 3 pilares da fé naquela época: esmolas, oração e jejum. Jejum é o que nós falaremos daqui 2 domingos, porque esse domingo, Jesus está ensinando padrões de vida de oração que ele não quer para os seus discípulos. E na semana que vem, nós vamos ver a mensagem do Pai Nosso. Então é o padrão que Jesus ensina para nós, não um padrão literal. A gente vai ver, mas a essência da oração do Pai Nosso, é isso que Jesus quer nos ensinar. E aí eu pergunto para você, como está a sua vida de oração?
Você tem se sentido incomodado, pois não consegue orar mais como gostaria? Ou está incomodado porque nem sequer ora? Ou pior, será que você nem incomodado está pela vida de oração que você tem? Pois tem os que acreditam que vida de oração é irrelevante para a vida cristã. As Escrituras mostram um Deus que quer se relacionar conosco. Ele se revela a nós. A queda, meus queridos, é que nos corrompeu e nos contaminou o desejo de estar perto do Senhor, de se relacionar com Deus. Hoje a gente não quer. Por isso que a primeira coisa que acontece quando a nossa fé começa a se esfriar é na vida de oração, porque a gente não quer conversar com Deus. A gente não quer saber de Deus. É isso que está dentro de nós. O pecado te levará a afastar-se dele. Na medida que a oração vai sendo deixada de lado, a fé vai se esfriando e perdendo a sua essência, que é crer e confiar em Deus. E muitas desculpas nós podemos ter para isso. Primeiro, pode ser a nossa rotina. Quantas vezes a gente já falou para Deus que a gente não teve aquele momento devocional, ou que a gente não orou a Deus porque a rotina é muito pesada? É trabalho, é filhos, é casa. Queridos, é impossível que a sua rotina mantenha você 24 horas em ação e te impeça de dedicar 5 minutos de oração. Então, aqueles que talvez não falam, mas se você for pesquisar, se você for ver, se ela se autoavaliar e perceber que o que mais atrapalha a vida de oração dela, o que é? Um entretenimento. Nós estamos hoje na era da tecnologia. E hoje você sentar na frente da TV, ficar no celular durante horas e horas e horas, é muito fácil. E a vida de oração vai ficando em quarto ou quinto plano. Jesus quer nos ensinar nessa manhã os padrões que devemos evitar em nossas orações. A estrutura do texto eles nos mostra, primeiro, a forma dos religiosos, é o que a gente fala de piedade hipócrita, que é o versículo 5 e o versículo 6. E depois ele vai falar do padrão de oração dos pagãos, que são supersticiosos, que ele fala no versículo 7 e no versículo 8, para aí sim nos ensinar o padrão verdadeiro, o padrão correto, a partir do versículo 9, que é o Pai Nosso, que a gente vai abordar semana que vem. E é por isso, meus queridos, que diante desse texto, a primeira coisa que eu quero ensinar a você, a primeira coisa que Deus quer falar conosco através da nossa vida de oração, é que Jesus nos leva a entender a oração como meio de intimidade. Jesus nos leva a entender a oração como meio de intimidade. Versículo 5, versículo 6, ele diz: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Aí ele diz: em verdade lhes digo que esses já receberam a sua recompensa. Qual que era a recompensa? A mesma recompensa das esmolas. Quem dava esmolas para se aparecer? É glorificado diante de homens. Tem a sua autoproclamação, e que bom. Se você quer ser visto pelos homens, ser glorificado pelos homens, parabéns, você já teve a sua recompensa. Agora, se você quer fazer isso para que Deus seja glorificado, isso não está acontecendo. Em outras palavras, é isso que Cristo está dizendo. Disse nas esmolas e agora está dizendo na vida de oração. Mas depois ele ensina um padrão. Ele fala assim: mas ao orar, entre em seu quarto e fechada a porta, ore a seu pai que está em secreto. E o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Originalmente, a gente aprendeu na semana passada que o hipócrita, a raiz da palavra hipócrita, ele indica uma máscara que os atores gregos usavam. Por quê? Eles tinham que usar uma máscara para apresentar no teatro. Apresentar o quê? Uma vida ou um espetáculo, um cenário que não é a realidade. Por isso que quando nós chamamos alguém de hipócrita, é alguém que não está sendo real. É alguém que tem uma vida por trás de uma máscara. Então é isso que Jesus está falando. Quem ora, quem gosta de se exibir na frente dos outros, da forma como ora, como uma vida de piedade tão linda, provavelmente no coração dessa pessoa está a hipocrisia. É aquela pessoa que está debaixo de uma máscara. E aqui ele fala sobre orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Era uma postura, meus queridos,
de oração do judeu. Em pé, eles ficavam em pé com as mãos levantadas e a cabeça erguida. Na hora marcada para a oração, o judeu ele interrompia o que estava fazendo só para poder orar. Alguns faziam discretamente, mas outros faziam para se mostrar na frente de todos. Para quê? Para evidenciar uma piedade que na verdade eles não tinham. Cristo está exortando os discípulos o cuidado com essa autopromoção através da oração. Ele não está, meus queridos, condenando orações feitas publicamente. A gente acabou de orar aqui várias vezes de forma pública, mas o que ele está dizendo é: cuidado com você utilizar da oração para se mostrar piedoso na frente dos outros, para se mostrar santo na frente dos outros, para se mostrar o melhor do que todos na frente dos outros. O contexto que indica o esmolas, que ele começa no versículo 1, agora ele está trazendo para revisitarmos as nossas intenções na vida de oração. E eu te levo aí mais fundo ainda. Pergunte-se a você mesmo, por que você vem na igreja? Por que você é um discípulo de Cristo? Por que você faz o que faz? Quais as suas intenções por detrás disso? É uma autopromoção? É para apresentar uma vida de piedade que você não tem? Ou você realmente faz para glorificar o nome de Jesus? Lembre-se, Jesus está transformando corações que se alimentam espiritualmente de práticas de religiosidade, movidos somente pelo externo, para se aparecer, pela hipocrisia, para uma espiritualidade mais profunda, um relacionamento íntimo com Deus. E está ensinando, utilizando o maior instrumento. Qual é o maior instrumento que o crente tem para se relacionar com Deus? É a oração, é a conversa, é o falar com o Todo-Poderoso. Em outras palavras, de forma mais simples, Cristo está dizendo: não use a oração para se aparecer, para mostrar uma piedade no secreto que você não tem. Não é um instrumento para você usar para se mostrar para as outras pessoas. A espiritualidade minha e sua é medida não com que nós nos expomos, amados, mas com que nós vivemos no secreto. É algo que somente o Senhor sabe. Ele é o que vê, ninguém mais vê. Isso é o secreto, é a nossa vida com Deus no secreto. É isso que é a medida da nossa espiritualidade. Era o que constantemente Jesus está ensinando aos fariseus e aos escribas. Vocês vivem sob uma máscara, com corações cheios de interesses. Se você investigar o interior dessas pessoas, você descobriria de pessoas que só pensam em si mesmas. O fariseu tem um outro relato em Lucas, capítulo 18, versículo 11, de uma parábola que Jesus está ensinando. E Jesus fala que o fariseu orava de si para si mesmo. Ou seja, ele orava e o que ele orava era sobre si mesmo e ele orava para si mesmo. De tamanha intenção que ele tinha somente de se autoproclamar alguém piedoso. Enquanto o publicano, essa é a parábola que está o contexto dessa passagem, enquanto o publicano, ele olha para baixo, ele fala assim: Deus, eu não sou nada, eu sou um pecador, eu me humilho diante do Senhor. E Jesus fala quais das duas orações é que realmente foram atendidas por Deus. É a oração que toca o coração, é a oração sincera, não é aquela oração que é usada para se aparecer. Esse olhar fariseu e utilizar-se da piedade para enganar os demais pode existir nos dias de hoje. Aqui, talvez no meio da nossa igreja, pessoas que se exponham a uma piedade: olha como eu sou santo, olha como eu venho sempre à igreja, olha como eu oro e tal. E na verdade é a mais superficial de todas. Tome cuidado com isso. É isso que Cristo está ensinando. Tome cuidado com essa vida de piedade que você não tem. Talvez eu e você estejamos nos comportando dessa maneira, pecadora, e utilizando-se da nossa relação entre nós e o Senhor para atingir terceiros, com o fim de ter uma imagem que nós não temos, uma vida que nós não temos. Se você utilizar-se da sua experiência religiosa para receber a aprovação de um público, você precisa ter um encontro com Deus, no secreto, e aprender de forma diferente. Uma vez que Cristo ensina a forma como
nós devemos orar. Ele mostra um meio mais eficiente para a nossa vida de oração, o secreto. O secreto é sinal de intimidade. Jesus fala de quarto. Quantas pessoas aqui, ao receber visita em casa, você fala assim, viu, vamos ali para o nosso quarto? O quarto não é um lugar que você estende para qualquer um que entra na sua casa. O quarto é um lugar de intimidade. Da sua intimidade, da intimidade da sua e da sua esposa, do seu marido. Não é qualquer um que você chama para sentar na sua cama. Então, quando Jesus ele utiliza quarto, ele realmente está trabalhando isso. No secreto, que você vai ter mais intimidade com o Senhor através da oração. É uma vida no secreto, uma vida de conversa, de relacionamento. Jesus está dizendo que a vida na intimidade, no Espírito, através da oração, no quarto, no secreto, é um bem essencial para a minha e para a sua vida. E eu repito, agora, a pergunta que eu fiz no início, como tem sido a sua vida de oração? Como tem sido a sua vida no secreto? Será que você tem esperado o domingo para o pastor aqui na frente pedir para você orar? E aí você ora publicamente de forma mais linda possível. Só que daí tem que esperar o próximo domingo para você voltar a orar. Não tenha uma vida de oração assim. Frutifique da sua vida no secreto com o Senhor. Aqui perceba que Jesus ele começa o versículo 5, dizendo quando orarem. Ele não está falando se orar. Ele está falando assim, olha, quando, sabe, você for orar, ele já está partindo do pressuposto que a oração tem que estar constante na vida do crente. 1 Tessalonicenses 5,17 fala, orai sem cessar. Orar com perseverança, orar todos os dias. No secreto, você precisa estar constantemente buscando essa intimidade com o Espírito. Como tem sido a sua vida de oração? Será que temos, porque eu me incluo nisso, será que temos dedicado o mesmo tempo e mesma dedicação aos nossos hobbies? Não negligencie a sua vida de oração. É um instrumento que você tem para ter comunhão com Deus, com o Pai. Jesus, ele tinha uma vida constante de oração. Em Lucas 6,12 fala que Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Quantos aqui já passaram a noite orando a Deus? Faz muito tempo que a gente não faz uma vigília. E quando a gente faz, às vezes parece uns 4 gatos pingados, para orar durante 4, 5 horas. Como tem sido a nossa vida de oração? Como que a gente quer que Deus haja sobre as nossas vidas, as nossas famílias, o meu casamento, o seu casamento, os seus filhos, o seu trabalho, se você não tem vida com Ele, se você não tem comunhão no secreto, na intimidade com Deus Todo-Poderoso. É nas orações no secreto, meus queridos, que nós confessamos os mais terríveis pecados. Os mais terríveis pecados. Quem aqui na hora de confissão acaba falando alto os pecados que você cometeu? Aqui em público você não vai falar. Por isso que é no secreto, na intimidade que você entrega, você fala, Deus, me perdoa pelo que eu fiz. Eu busco o teu perdão. Eu busco mudar. Eu quero mudar. É na oração secreto que a gente se planteia, que nós entregamos, rasgamos o coração diante de Deus com aquilo que a gente está sendo sufocado com as tribulações da vida. É na oração no secreto, na vida de intimidade, que vem o choro da dor, a lágrima da desesperança, o pedido de socorro. E você tem deixado isso de lado. É no secreto, na intimidade, que nós fazemos pedidos que ninguém mais precisa saber. O que move a nossa vida espiritual e amadurece a nossa fé é o que nós conversamos com Deus no secreto. E perceba que o texto fala que ele vê em secreto. Ver no sentido que ele está no local quando nós estamos orando. Ele não tá, o texto fala, ore porque Deus vai ouvir. Deus vai ouvir, mas ele vê em secreto. Porque ver dá a ideia de presença. Ele está naquele local. Por isso que vida de intimidade com Deus no secreto é estar na presença de Deus. C.S. Lewis uma vez disse que na oração abrimos as portas do nosso coração para que Deus entre e transforme nossa vida.
Há um livro, inclusive dos próprios C.S. Lewis, que fala, que o nome do livro é Cartas de um Aprendiz ao Diabo. Um livro muito bom. Pretendo terminar ele. Mas é um livro muito, muito bom. E o enredo do livro é o diabo ensinando o seu sobrinho, que é um outro diabo, o seu aprendiz, ensinando ele a como afastar o crente de Deus. E ao longo de cada capítulo é uma carta que esse diabo manda para o sobrinho dele. E a quarta carta fala a respeito da oração. Quem quer fazer longas e lindas orações, ele diz lá, umas orações no sentido de se tornar aprovado diante dos outros, ou realmente nessa quarta carta, que ele fala de uma oração não com uma intenção de vida com Deus, não com uma intenção com o Senhor, mas ele fala de outro, de se aparecer, ou de orações em que a pessoa é somente o centro, que a pessoa só vai orar para falar dela mesma. Aí é bem interessante, porque na carta diz, é isso que nós devemos fazer. É o diabo instruindo o seu sobrinho, falando assim, ó, é isso que você deve buscar na sua vida de oração. É uma vida de oração em que que você seja superficial, que todos vejam como você é piedoso e para que você se autoproclame, você só fale de você na sua oração. Que você é o maior interesseiro nessa vida. Tome cuidado. É muito interessante esse livro, para nos mostrar que a nossa vida de oração não deve ser superficial, mas é íntimo, de Deus, no secreto, buscando uma espiritualidade maior. Os evangelhos nos mostram um Cristo de proximidade. Ele chama os seus para perto. Ele escolhe os 12 para caminhar e conversarem com ele constantemente. Jesus é prova que ele quer estar perto de nós. Como conseguiremos ser discípulos que são falhos, pecadores, que nunca seremos bons ou perfeitos? Como conseguiremos ser discípulos melhores se não temos vida com Deus e intimidade? A oração é a resposta para uma busca de intimidade, para sermos moldados à imagem e semelhança do Senhor. Por isso a oração é tão sério e relevante para a minha e para a sua vida. Não para se aparecer, não para se autoproclamar, não para ter uma piedade na frente dos outros, porque quem quer isso é Satanás. Mas para termos um relacionamento com Ele. E em segundo lugar, a nossa última lição mostra que Jesus nos leva a entender a oração como meio de profundidade. Então, o primeiro, a gente entende intimidade. O segundo é profundidade. Porque profundidade é diferente de intimidade. Eu posso ser íntimo da minha esposa, mas eu posso não ser profundo com ela. Eu posso ser totalmente superficial e vice-versa. Então, num relacionamento, você pode ser íntimo de alguém, só que você não é aberto, você não é profundo, você não se abre. E aqui, Jesus está nos ensinando que a oração ela não é só um meio de ser íntimo, mas é um meio de você ser profundo com Deus. Por quê? Versículo 7. E orando, agora ele está ensinando o padrão dos gentios. Ele diz, e orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam. Assim mesmo, antes de lhe pedirem. Cristo, então, ele muda o padrão de oração. Agora não são mais os fariseus e escribas, os religiosos, mas agora ele está falando dos pagãos. Por quê? Porque os pagãos, eles tinham uma mania, ou melhor, né, a forma de oração dos pagãos era o quê? Repetindo. Eles repetiam. Eram palavras sendo ditas, algo totalmente mecânico. Sabe onde a gente vê isso? Quando os profetas de Baal, lá no Antigo Testamento, lá 1 Reis, a partir ali do capítulo 18, quando os profetas de Baal tentam chamar a atenção de Baal para queimar lá o holocausto lá, que eles tinham feito lá, a oferta, e os profetas ficam tempo e tempo chamando a Baal, até o profeta Elias tira um sarro deles, fala assim, olha, provavelmente ele deve ter ido ao banheiro, né, para eles, e eles lá, repetindo,
repetindo, repetindo e repetindo, e nada. Aí quando Elias fala, agora eu vou mostrar o Deus verdadeiro, ele faz uma oração sincera, profunda, simples. E no mesmo momento, toda aquela oferta, todo aquele lugar pega fogo. Porque houve a presença de Deus. Isso não quer dizer, meus queridos, que nós não devemos interceder sempre pelos mesmos motivos de oração. Porque teve uma vez que alguém me abordou e falou assim, olha, por que a gente sempre está intercedendo pelos pedidos de oração? Sempre pelo mesmo pedido. A palavra de Deus nos ensina que a gente não deve usar de vãs repetições. Daí eu tive que explicar. Vãs repetições no sentido mecânico, no sentido de, sabe, de reza, de mantra. Você só repete, mas não vai para o seu coração. Não é algo sincero. Agora, você pode sim estar intercedendo pelo mesmo pedido a sua vida inteira, mas uma petição que vem do coração. Uma petição sincera. É isso, a diferença entre os dois. Vãs repetições, como padrão de gentios, é uma oração mecânica, uma oração que não é profunda, uma oração superficial. É isso que Cristo está falando, não sejam superficiais. Não use da oração dos gentios, que é mecânica, que só fala o que a boca diz, não vem do coração, não é sincera. Não é uma oração sincera. John Bunyan, um outro autor, esse é o autor de O Peregrino. Ele fala que na oração não é tanto a eloquência das palavras que importa, mas a sinceridade do coração. As orações, meus queridos, não são ouvidas devido ao seu tamanho, devido às suas palavras bonitas, devido às suas repetições, à sua beleza, mas oferecidas com fé. São pedidos através de fé. Não são rezas para pagar penitência, não são várias repetições de... Tinha um costume antigamente, inclusive na época da Reforma, você tinha que falar 40 Ave Marias para pagar uma penitência. Você tinha que recitar tantos outros tipos de reza, agora de outras religiões, né, os mantras. Mantras é do hinduísmo e do budismo, que você tem que repetir várias vezes para pagar alguma coisa. Queridos, não é esse o cristianismo, esse não é o evangelho. O evangelho são corações sofridos, corações de pessoas que passam por tribulações, que vai até o Senhor para clamar a Ele. Ou de pessoas que não estão passando por tribulações, mas que o ama, que o adora e quer chegar-se a Ele para o adorar, para amá-lo. Queridos, o Pai Nosso é o padrão que Cristo ensina. Depois de apresentar dois padrões do que Ele não espera. Mas nós vamos falar desse Pai Nosso na semana que vem. E tudo isso para nos ensinar que não é um mantra, porque tem gente também que usa o Pai Nosso como mantra. E quantas vezes a pessoa vai lá, eu preciso de alguma coisa, então eu tenho que orar o Pai Nosso. Você pede para a pessoa orar, a pessoa vai lá e começa a orar o Pai Nosso. Não que seja errado, mas você não deve utilizar o Pai Nosso como um mantra, porque não é esse o significado. Mas semana que vem, já te chamo para vir no domingo que vem, a gente vai saber o significado do Pai Nosso. Cristo nos ensina que uma vez que a oração é um instrumento de relacionarmos com Deus, ele deve ser usado com profundidade. Não só intimidade, mas profundidade. São palavras que vêm do coração para serem entregues diante do trono de Deus, que não são movidas de emoções superficiais, mas de sinceridade. Não é só abrir a boca, mas é realmente depositar ao Senhor aquilo que está dentro de você. Tanto o Novo quanto o Antigo Testamento, nós vemos homens e mulheres orando de todo o seu coração. Quem não sabe aqui, por exemplo, da Ana? Ana, cansada de tanta humilhação e angústia por não ter um filho. Ao mesmo tempo que a outra esposa do seu marido começa a insultá-la e dizer que tem filho, e ela queria tanto um filho e não teve, e ela ora fervorosamente a Deus e fala que ela promete consagrar esse filho. Se ela tivesse, Deus vai lá e concede a ela. Uma oração repetida, mas que vem do coração, uma oração fervorosa. E dessa oração veio o profeta Samuel. Ezequias, por exemplo, lá no capítulo 19, quando a Síria está prestes a invadir Judá, e ele recebe as informações que o rei da Síria estava para invadir, e ele se lamenta. E tudo que ele faz é rasgar suas vestes e entregar-se a Deus, e ajoelhar e orar, interceder, falar para Deus afastar aquele inimigo.
E dito e feito, Deus vai lá e afasta. Outro evento depois, Ezequias está prestes a morrer, e ele vendo a sua morte, ele clama a Deus com um coração sincero, e clama, e Deus vai lá e concede mais 15 anos de vida para ele. Queridos, a oração é súplica, a oração não é algo mecânico, não é algo superficial, mas é com profundidade. A igreja cristã avançará com a obra missionária, pelo poder do Espírito, poder esse que vem através da oração, a oração sincera, a oração no íntimo, esse mesmo poder que transformará a tua vida, transformará o seu casamento, transformará a sua casa, converterá os seus filhos, os seus pais, o seu marido. É nesse poder do Espírito que vem através de uma oração sincera e profunda. Isso nos provoca, inclusive, meus queridos, a mudança do que nós falamos nas orações. Às vezes, nós oramos sempre do mesmo jeito, sempre pedindo. A gente só ora pedindo. E nós nos esquecemos de assuntos essenciais que a gente precisa entregar ao Senhor. Quantas vezes você orou a Deus só para adorá-lo? Você foi até o Senhor, orou a Ele só para adorar, só para dizer o quão bom Ele é. O quão rico em amor, de misericórdia Ele é. Mas não, sempre tem o pedido. A gente sempre vai a Deus para pedir. O salmista, o salmo de número 145, ele fala, eu te exultarei, ó Deus meu e rei, bendirei o teu santo nome, todos os dias eu te bendirei. E assim, ao longo desse salmo 145, é ele falando com Deus, mas só para glorificar a Deus. Ele não pede nada. E quantas vezes nossas orações têm sido assim? Meus queridos, precisamos tomar cuidado, porque a oração ela não tem só um papel informativo. A gente não está só informando. Porque, como o próprio Jesus fala, Deus já sabe o que a gente precisa. E se aí eu pergunto, se Deus já sabe o que eu preciso, por que eu tenho que ficar pedindo? Porque a oração não é sobre o que você quer. A oração é sobre relacionamento. É sobre você ter uma vida profunda com o Criador de todas as coisas. Com aquele que se revelou a você. Com aquele que entregou o seu Filho unigênito para te salvar. A obra da cruz é a demonstração que o Senhor quer estar próximo da sua igreja, dos seus filhos. O véu se rasga para termos livre acesso a Ele. Ele envia o Consolador para estar conosco e que por meio das nossas orações, que às vezes são falhas, pois até a palavra fala que a gente não sabe pedir como convém, é o Espírito que intercede por nós por gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Mas é através das nossas falhas que Cristo vai se relacionar conosco. A oração não é sobre movermos a vontade de Deus ao que queremos, mas mover a nossa vontade ao que Deus quer para nós. Por isso, ore, peça, suplique, busque de todo o seu íntimo, não mecanicamente, mas não faça da sua vida de oração, sabe o quê? Um balcão de bar. Sabe como é que é o balcão de bar? A pessoa chega lá só para pedir. Ô, me vê o negócio aí. Ô, eu quero um desse aqui. Eu não sei o que, eu quero isso aí. Não faça da sua vida de oração um balcão de bar, onde você só chega com interesses. Onde você só utiliza Deus como alguém que vai te abençoar. É ruim quando as pessoas te procuram só para pedir algo, não é verdade? É ruim quando um filho teu só procura você, não para saber se você está bem, para passar um tempo, só procura você para pedir dinheiro. Mas quantas vezes nós fazemos isso com Deus? Quantas vezes a gente só procura para pedir? Isso nos ensina, nesse versículo 7 e 8, que oração não é tão superficial assim. Não são vãs repetições como os pagãos fazem. Não é mecânico. E por isso não precisa usar dessa mecânica para só pedir e pedir e pedir. A oração é um instrumento para um relacionamento íntimo com o Criador de todas as coisas. E não desanime, porque Cristo está com você. Não estou te incentivando a não orar mais,
Não estou te incentivando a você não pedir mais. Só estou te levando a entender que é muito mais profundo do que você imagina. É muito mais sério do que você imagina. Não desanime. Busque a Deus constantemente, procurando pela intimidade, pelo relacionamento, não para se mostrar para alguém piedoso, para alguém que está ao seu lado, mas busque profundidade, não mecanicamente. Busque como se Deus fizesse parte da sua vida. Faça igual aquela viúva persistente, Lucas capítulo 18, versículo 1. A viúva que toda hora batia na porta do juiz, para que o juiz pegasse a causa dela. E ela ia lá e insistia, ela ia andar lá e insistia. Até que uma vez o juiz vai lá e ouve ela, eu vou julgar o teu caso. Essa parábola não fala a respeito da mulher que intercede, mas ele fala a respeito de Deus que ouve aqueles que intercedem. Mas não muda o ensinamento, que a gente precisa pedir, que a gente precisa estar constantemente na presença do Senhor. Não só para isso, mas que isso também seja permanente em nossas vidas. Nós não devemos, meus queridos, ser incomodados se oramos ou não. Devemos ser incomodados se o tanto que nós oramos é o suficiente. Que Deus abençoe a sua vida de oração. Que Deus abençoe que você busque, a partir de hoje, intimidade com Ele no secreto e profundidade em suas orações. Porque Ele quer se relacionar com você. Ele se revelou a você. Ele te salvou através da obra de Cristo. O Evangelho mostra a importância de estar com o Senhor. Que Deus assim nos abençoe grandemente. Amém? Para encerrar o nosso culto,